Na aula de hoje, nós vamos fazer um chaveiro temático para o período de Páscoa. Espero que você goste e vamos lá iniciar. Para iniciar nossa peça de hoje, vamos fazer o anel mágico, uma correntinha. Agora aqui dentro do anel mágico, laço o fio, busco, laço e tiro as 3 alças de uma vez, formando o ponto médio. Aqui dentro do anel mágico, vamos trabalhar um total de 12 pontos médios. Agora que já finalizei todos os pontos, fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto médio. Agora, para a segunda volta, nós vamos iniciar fazendo 2 correntes para dar a altura do ponto médio. Volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto médio, formando um aumento. Isso nós vamos seguir fazendo por toda a volta. Então, eu vou trabalhar 2 pontos médios para cada ponto da base. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente, fechando essa volta. Para a próxima volta, vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto médio. No próximo ponto, vou trabalhar 2 pontos médios, um aumento. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto médio apenas. Ponto médio ou ponto meio alto, tá? No próximo ponto, faço 2 pontos médios, que correspondem a um aumento. E isso vamos trabalhar por toda a volta, fazendo um ponto médio, um aumento, até finalizar essa volta. Pronto, finalizei a terceira volta, vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha inicial. Faço 2 correntinhas. No próximo ponto, trabalho um ponto médio. Então, ficamos com 2 pontos médios aqui no início. E no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Agora, trabalho 2 pontos médios, sendo um ponto médio para cada ponto da base. E no próximo ponto, faço um aumento. Então, a gente vai seguir fazendo 2 pontos médios, um aumento por toda essa volta, tá? É só intercalar. 2 pontos médios, um aumento. Pronto, pessoal, finalizei essa volta.
Agora eu vou cortar o meu fio e vou fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Caso você não queira fazer esse acabamento, você pode finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente, como havíamos feito nas carreiras anteriores, tá? Então, aqui eu já fiz esse acabamento diversas vezes aqui no canal. É um acabamento bem simples com agulha de tapeçaria. E o restante dessa sobra de fio eu vou esconder aqui por trás dos pontos. Faço isso também com a sobra de fio inicial, a sobra do anel mágico. Vamos fazer duas partes iguais. Com a cor rosa, vamos fazer o nó corrediço e 8 correntes. Pula a primeira corrente e a partir da segunda corrente, vamos fazer 6 pontos baixos, sendo um ponto para cada corrente da base. Na última corrente, vamos trabalhar 3 pontos baixos. Do outro lado das correntes, vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. No final, vamos fazer uma corrente e cortar o fio. Com a cor que iniciei a peça, faço o nó corrediço e deixo na agulha. Introduzo no primeiro ponto baixo, pegando as 2 alças, e faço um ponto baixo. Sigo fazendo 6 pontos, sendo um ponto baixo para cada ponto da base. Após fazer os 6 pontos baixos, eu vou cortar essa sobra de fio que eu havia escondido. E no ponto seguinte, vamos trabalhar um aumento. 2 pontos baixos nesse mesmo ponto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto médio. Agora faço 2 correntes. Introduzo a agulha na primeira corrente e faço aqui um ponto baixíssimo.
Laço o fio, volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto médio. No ponto seguinte, trabalho 2 pontos baixos, um aumento. Vamos finalizar a peça fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Para finalizar, faço uma corrente e corto o meu fio, deixando uma sobra de mais ou menos uns 50 centímetros. Vamos fazer um par exatamente igual para cada orelha, um com a cor rosa e o outro sem. Faço 2 bases com a primeira volta. Agora, com o fio na cor branca, vamos fazer o nó corrediço e 4 correntes. Laço o fio, na segunda corrente introduzo a agulha e trabalho ponto médio. Vamos fazer 3 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto. Faço uma corrente, viro a peça e trabalho 3 pontos médios, um ponto para cada ponto. Faço uma corrente, viro a peça, trabalho 3 pontos médios, sendo um ponto para cada ponto, e vamos seguir dessa forma até a carreira de número 6. A peça ficará dessa forma. Aqui nós podemos fazer uma corrente, cortar o fio e escondê-lo por trás da peça. Agora, com a cor rosa, faço o anel mágico. Trabalho 2 pontos baixos aqui dentro do anel. Trabalho 2 correntes. E mais 2 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o anel mágico. Faço uma correntinha e o acabamento dessa peça. Agora que temos todas as partes, eu vou começar costurando as orelhas. Então, peguei aqui um pedaço de fio, dei um nó na ponta. Vou passar aqui na parte avessa da peça, de qualquer um dos lados. Eu tô passando aqui no lado que vai ficar na parte de trás. Depois eu passo por dentro do ponto. Passo por dentro de uma alça do mesmo ponto e volto para a parte da frente. Agora vou para o próximo ponto, introduzo a agulha pegando as 2 alças de ambas as partes, levo para a parte de trás, vou no próximo ponto e faço o mesmo movimento de vai e vem por toda a peça.
Aqui, se você preferir, você também pode colar. Faça isso com a outra orelha. Após finalizar as duas orelhas, eu vou colar as partes do rosto, começando com essa parte central, que vai ficar no meio do rosto. Aqui eu vou utilizar cola de silicone, pode ser cola quente também, mas você pode costurar. Então, pego esta parte e colo bem naquela emenda que fizemos, das carreiras. Agora, nós vamos colar as duas bochechas. Então, pego essa base que fizemos com a primeira volta e colo uma de cada lado dessa faixa central. Pronto. Agora nós vamos colar o nariz. E o nariz eu vou colocar aqui acima dessas bases, bem no meio. Depois de colar todas essas partes, nós vamos colocar os olhos. Eu vou utilizar meia pérola preta. Eu posso deixar aqui na descrição ou você me pergunta aqui na área de comentários. Pronto, nosso coelho está quase pronto. Nós vamos colocar agora as orelhas e também a parte de trás. Nós vamos fazer um chaveiro, tá? Caso você queira apenas uma aplicação, basta você costurar as orelhinhas nessa mesma posição que vamos costurar agora. Então, eu vou posicionar dessa forma, ó. Tomando como base essa parte central que acabamos de colar. E vou colocar uma sobra de fio na agulha. Peguei aqui mais ou menos uns 50 centímetros de fio e dei um nó na ponta. Aqui eu vou posicionar bem, vou retirar essa parte de trás e vou passar a agulha aqui, ó, atrás da orelha, pegando bem por dentro dos pontos, tá? E vou sair aqui na parte do rostinho do coelho, pegando as duas alças do ponto da última volta. Daí, nós vamos passar todo o fio, você vai posicionar bem, vai saber qual é o ponto que você vai passar a agulha. Dessa forma. Passo todo o fio. E aí, o nozinho já vai prender aqui a orelha. Agora, eu vou da frente para trás, passo dentro da orelha
pegando aqui bem no início da orelha e passo lá no ponto paralelo da parte de trás. Passo todo o fio, dou uma leve pressão aqui no final para ficar bem firme. Vou para o próximo ponto, introduzo dentro da orelha, transpasso toda ela e venho para a parte da frente aqui do rostinho do coelho. Pronto, aí desse jeito ela já vai ficando bem firme. Eu vou colocando aqui bem dentro dos pontos da orelha, passando para a parte de trás, levando todo o fio. E eu vou fazer isso até finalizar toda a orelha. Pronto, após finalizar a orelha, você vai pegar as duas partes, agora pegando as duas alças dos pontos. E vamos repetir esse mesmo movimento de vai e vem, até passar dessa parte central branca que nós colamos no rosto do coelho. Pronto, chegando aqui do outro lado, eu vou colocar a outra orelhinha do mesmo jeito. Então, aqui introduzo no próximo ponto, aqui eu vou pegar apenas uma alça, passo por dentro da orelha e lá do outro lado também na parte de trás, pego as duas alças e vou fazendo o mesmo movimento, me certificando que estou passando a agulha por dentro dos pontos da orelha, tá? Pronto, agora eu já finalizei aqui a parte da costura da orelha. Eu vou continuar costurando da mesma forma. Vou deixar um pequeno espaço para poder colocar o enchimento. Eu vou utilizar fibra sintética. Então, eu vou costurar aqui toda a minha peça, tá? Mais ou menos até aqui. Vou deixar um pequeno espaço. E aí, eu volto com vocês. Pronto, aqui eu estou utilizando um pouco de fibra sintética siliconada. Não vou colocar muitos, não vai ficar muito repuxado, tá? Que eu vou colocar só mais um pouco. E depois eu vou fechar essa costura.
Quando eu chego aqui na orelha, eu vou fazer mais um reforço, tá? E esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje. Esse coelho da Páscoa super lindinho, muito simples, muito fácil de ser feito. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Isso é super importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E eu agradeço a sua presença até aqui. Tchau!